quando eu comecei a trabalhar com lojas de shopping, isso lá no ano de 2012, eu também não tinha experiência nenhuma com obra, nada, zero. Eu me formei no final de 2011 e no comecinho de 2012, né, eu ainda trabalhava com o patrimônio histórico, fazendo o levantamento do patrimônio histórico mais relevante da cidade de Jacareí, estado de São Paulo, interior de São Paulo. É a cidade vizinha onde eu moro, São José dos Campos. E quando esse estágio, era um estágio, tá? E quando o estágio acabou, eu estava meio perdido. Apesar de já saber que eu queria ter o meu próprio negócio, que eu queria poder executar as minhas obras, ter os meus projetos, ter meu escritório de arquitetura e construção, eu não sabia como é que eu faria isso se tornar realidade. E aí surgiu a oportunidade de fazer uma entrevista no shopping da minha região que estava passando, ele iria começar uma expansão. Na verdade já estava até adiantada, né, a expansão do shopping em si, mas as lojas ainda não tinham começado a ser construídas. E fui fazer a entrevista, deixei bem claro que eu não tinha experiência, mas eu tinha muita disponibilidade, tinha muita vontade de aprender e que eu faria tudo o que tivesse ao meu alcance para poder dar o melhor de mim. Eu ia dar tudo que eu pudesse, né? E fui contratado. Fui contratado e, sem saber de nada, em 3 meses eu já era o responsável por mais de 40 lojas que estavam em construção. De tudo quanto é tipo de franquia, tudo quanto é tipo de operação, eu era o responsável. Eu era o arquiteto residente. Acima de mim tinha a minha chefe, que era engenheira civil, mas que ela não ficava lá na obra o tempo todo, porque era uma empresa do Rio de Janeiro. Então, no começo ela estava na obra sempre para poder me mostrar como funcionava cada coisa, mas depois, a partir do momento em que eu peguei o jeito ali, eu passei a tocar tudo. Então, em 3 meses, eu é que tomava conta e fiscalizava a obra de mais de 40 lojas. Inclusive, tinha aí mega lojas, enfim, do tamanho de Zara, C&A, Renner, e eu fiscalizava isso, certo? Eu fiscalizava e cuidava para que a obra seguisse os padrões e as exigências tanto das normas técnicas quanto do próprio shopping, em relação à padronização do shopping, certo? E aí, poxa, eu não tinha experiência nenhuma. Seria muito fácil a minha chefe, né, no caso, foi ela que fez a contratação direta depois, né, da entrevista, ela ter buscado alguém que já tivesse o mínimo de experiência com esse tipo de construção. Ela iria encontrar na cidade, com certeza teria gente, com certeza teve alguém que tinha experiência que foi fazer essa entrevista. Mas aí o que foi que eu percebi? Que não era tanto a experiência com obras que contava para aquele serviço, e sim a atitude, a disponibilidade, a vontade de aprender e a doação, porque era um trabalho que não ia precisar simplesmente de um respaldo técnico, mas ele precisaria também de boa vontade, porque se você já teve a oportunidade de participar de uma obra, e principalmente de uma obra de loja em shopping, você sabe que tem muita coisa que acontece. Uma coisa é a gente ter o projeto. Agora, quando a gente começa a trabalhar ali no local da obra e começa a surgir, né, aquele monte de imprevisto, você precisa ter sensibilidade, precisa ter atitude para poder resolver as coisas. E nem sempre tudo é resolvido conforme o papel está mostrando, conforme o projeto apresenta. E isso eu deixei claro para ela, que eu tinha a vontade, tinha disponibilidade e estava disposto a fazer o que fosse preciso para fazer aquilo dar certo. E aí eu fui contratado.